Conexão, troca, conhecimento, ensinamento, network, tudo isso e muito mais você encontra aqui no grupo de networking da Martelo, com foco em empreendedorismo na área de finanças pessoais. E aí, tudo bem com você? Olha, se você é recém-chegado, muito prazer, eu sou o Thiago Martelo, idealizador da empresa, tenho o meu sócio Danilo Mendes e juntos criamos então esse bate-papo aqui, esse encontro que a gente faz periodicamente para fazer você se aprimorar como profissional para poder levar cada vez mais conhecimento aí na ponta para o seu mentorado, para o seu aluno, enfim. O intuito é temas sempre relacionados para o desenvolvimento da carreira de educador financeiro, tá certo? Vamos para mais então um bate-papo? Vamos nessa? Vamos para o bate-papo de hoje? Então vamos lá, valeu! Temos o Alfredo Sequeira, fundador dos Agentes Autônomos de Investimento Livres, diretor da DNA Invest, com o tema Qual o papel do assessor de investimentos e como se tornar um. Obrigado, Danilo, obrigado pela oportunidade, obrigado o Diego que me convidou. Meu nome é Alfredo Sequeira, tá? Eu estou no mercado aí, eu sou de 1974, né? Tenho 48 para 49 anos, estou no mercado aí desde 1993, né? Então quando eu tinha 19 anos eu entrei no mercado. Fiquei de 93 até 2002 no pregão da Bolsa, por isso que está aqui a foto do pregão da Bolsa, e isso não existe mais, essa profissão não existe mais, né? E eu fiquei aí na mesa de operações da corretora como assessor de investimentos de 2002 até 2014. E aí, quando eu tinha 21 anos de mercado, eu decidi montar a minha empresa de assessoria de investimentos, que chama DNA Invest, e atualmente eu tenho 21 anos como assessor de investimentos e 30 anos de mercado. Tá? Mas, como eu disse para vocês, a profissão de assessor de operador de pregão não existe mais. Nós também não somos gestores, assessor de investimentos não é gestor, e nós também não somos analistas. Assessor de investimentos não é analista. Assessor de investimentos, ele foca no cliente, ele depende do cliente. Assessor de investimentos, eu trabalhei 21 anos como empregado de instituição financeira, o foco é na instituição financeira. Quando você trabalha como assessor de investimentos, o seu foco tem que ser no cliente, não mais na instituição financeira. E você vai sempre dizer para o seu cliente que o dinheiro dele pode render mais, né? Você não é responsável pela rentabilidade do dinheiro do seu cliente, mas você pode dizer que o dinheiro vai render mais fora das opções que ele tem no banco, né? No banco eles sempre oferecem o que é bom para o banco, que é o quê? CDB, de banco grande, previdência, capitalização e várias outras coisas que são boas para o banco e não para o cliente. E você vai se preocupar com o que é bom para o cliente. É preciso respeitar o DNA, o perfil do investidor. Toda vez que você vai conversar com o investidor, toda vez que você vai, ou você como investidor vai falar com o assessor de investimentos, ele precisa entender essa relação, qual é o prazo que você quer investir o dinheiro, quanto de grana você vai querer investir e quanto você quer ganhar com isso. O prazo, porque, cara, quanto maior o prazo que você for investir, maior o risco que eventualmente você pode correr e maior a sua expectativa de retorno, quanto maior o prazo. Se for o mesmo investimento, sempre vai ser maior o retorno e menor o risco, né? Quanto maior o prazo. O quanto de dinheiro o cara vai investir. Se ele for investir R$1.000 é uma coisa, se ele for investir R$1.000.000 é outra, né? Então depende do que você vai investir. E assessor de investimentos é muito igual padre. A gente não pode contar para o cliente uma coisa do outro cliente, ou contar quem é cliente nosso, quanto tem de dinheiro. A gente segue várias regras e a gente tem que cumprir essas regras e seguir essas regras e não falar sobre os recursos dos nossos clientes. A gente eventualmente pode contar um caso nessa conversa com vocês, eu posso contar um caso, mas nunca vou dar o nome do cliente, nem vou dar uma indicação de quem é. E você precisa saber quanto o cara quer ganhar. Aí entra o perfil do cliente, o que ele quer da vida dele, qual é a idade dele, né? Qual o grau de risco que ele gosta de correr na vida dele. Aí você, não só conversando, mas você precisa fazer até uma análise do perfil do investidor, isso é muito importante. O que um assessor de investimentos faz? É só isso que está aí. O cara que foge disso aí, é óbvio que tem a parte da captação, etc., mas no dia a dia de assessor de investimentos é o que está aí, é entender o perfil do cara, oferecer as opções de investimento de acordo com esse perfil, né? E acompanhar o que está acontecendo e informar para o cara. E esse ciclo vai se retroalimentar sempre, né?
É isso, é entender o perfil do cara, que isso muda também, né? Eu tenho cliente que eu atendo há 20 anos, né? Eu disse para vocês que eu sou assessor há 21, tem cliente que eu atendo há 21 anos, na verdade, né? Esse deixa eu falar, seu Iosildo, não vou dar o sobrenome, mas aí deixa eu falar o nome. Esse eu atendo há mais de 21 anos, né? Então, conhecer o perfil do cara, o cara já foi casado, já tem mais de uma esposa, mora no sítio, você sabe qual é o perfil do cara, né? Oferecer opções de investimento de acordo com o perfil dele, ele gosta de ações, sempre viveu disso, sempre gostou disso, então ele é um cara mais arrojado apesar da idade. A idade às vezes pode deixar o pessoal mais arrojado assim, depende de quanto tiver. E acompanhamento dos investimentos, acompanhamento do que ele tem, do que ele está fazendo, etc. Esse é o dia a dia de um assessor de investimentos no relacionamento com o seu cliente. O assessor de investimentos ele segue a regulamentação CVM 178, ela é bem recente, entrou em vigor na sexta-feira, dia 1º de junho, tá? Mas as regras continuam as mesmas. Nós não realizamos gestão de recursos de terceiros, então a gente não pode tomar decisão pelo cliente, nós não podemos receber diretamente dos clientes, diretamente deles, não podemos receber como assessor de investimentos, e o cliente abre conta na corretora, manda dinheiro para a corretora. O cliente não manda dinheiro para a conta da empresa de assessor de investimentos, não, eles vendem sempre para a corretora, tá bom? Isso é muito importante. O que o assessor de investimentos faz? Ele atua no atendimento de diversas corretoras. Então, eu pus os exemplos de algumas aí, corretoras nacionais, corretoras internacionais. Ele atua na captação de clientes para essas instituições financeiras, e importante dizer que o objetivo dele é oferecer rentabilidade acima do que você tem. Então, se você é um cliente exclusivo, você vai ter acesso a rentabilidade de cliente VIP, de cliente prêmio, que eles falam nos bancos. Se você é um cliente prêmio, você vai ter ultra prêmio. Você vai conseguir alguma coisa acima, porque o assessor de investimentos trabalha em bloco, trabalha em lote, leva cliente para a corretora, né? Reduz o custo na corretora, né? Você vai ter uma assessoria exclusiva, personalizada, né? Que vai te atender no banco está sempre mudando de gerente, né? Isso deve ter acontecido várias vezes com você, mudou o gerente da sua conta. O assessor de investimentos é uma carreira em Y, vai te atender pro resto da sua vida. E como é que é importante você dizer, você não paga mais por isso. Todos os custos que você teria diretamente na corretora, ou sendo cliente diretamente da corretora, você vai ter com o assessor de investimentos. Não é mais caro e também não é mais barato, né? Às vezes pode ser que o assessor de investimentos consiga uma taxa melhor para você, mas não é por isso que você vai ter um assessor de investimentos. Você vai ter porque ele vai te conhecer pelo nome, vai te atender há muitos anos, vai saber do que você gosta, né? Ele não vai ser um guru, ninguém é guru no mercado. Ele vai ser o seu assessor de investimentos, vai te ajudar a escolher os investimentos mais compatíveis com o seu perfil. E para isso você não vai pagar mais nada, você vai pagar a mesma coisa que você pagava para o banco como tem uma redução de custos gigantesca. Eu já trabalhei na área de B2B, de B2C de banco, eu coordenava as áreas, foi a minha última atividade como empregado, foi superintendente de um banco, cuidava do B2B e do B2C. O canal de vendas B2B, que é através do assessor de investimentos, o cliente é mais fiel, o cliente é mais bem atendido, dá menos reclamação e tem um custo de vendas de 1/3 do custo de vendas do canal direto, de ter um assessor dentro da estrutura do banco lá. Cada pessoa que sentava lá custava R$50 mil, com ou sem salário, dava praticamente na mesma, né? É muito caro para o banco ter uma pessoa lá, é sistemas, é pessoas, é contencioso e é marketing. E enquanto um atendente seu do banco lá atende o seu João que quer investir R$1.000 no CDB, 10 assessores de investimento atendem 10 seus Joões que às vezes investem muito mais do que R$1.000, entendeu? Então você ganha escala e você tem um custo muito baixo, um risco muito baixo. Então por isso que o custo de vendas através do assessor de investimentos é 1/3 do custo de vendas diretamente pela corretora. E aí a corretora abre mão de uma parte da margem de lucro e remunera o assessor. Para o cliente não custa mais, é o mesmo preço para o cliente, tá bom? Ter um assessor ou não ter um assessor naquela corretora. E o mais importante de tudo é tudo no seu CPF, dentro da corretora. É lá que vai o teu dinheiro, é lá que você abre a conta. O assessor é só uma forma de você acessar a corretora. Se você quiser acessar direto, você pode, não tem problema nenhum, tá? Aliás, se o seu assessor for o seu assessor, ele vai continuar recebendo. Por isso você não vai pagar mais ou menos por ter um assessor, tá? Então você pode acessar direto a corretora. Agora, se você quiser acessar através do assessor, ele tem mandato para fazer as coisas e é monitorado por isso.
Isso é importante dizer. Todas as operações que o assessor faz na corretora em seu nome é monitorado, né? Todas as operações são monitoradas e ele precisa provar que você deu a ordem e ele é auditorado sobre isso, somente sobre as ordens que ele executa sob sua ordem. É legal você procurar um assessor de investimentos que tenha uma diversidade de produtos, que possa te oferecer produtos de vários lugares, que tenha experiência para oferecer produtos compatíveis com o seu perfil. Falar rapidamente como é que está o mercado de assessor de investimentos no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente tem cerca de 23 mil assessores. Nos Estados Unidos, no mundo, não, nos Estados Unidos, que é a meca dos assessores, você tem quase 1,5 milhão, 1.400.000. Aqui, para você ser assessor de investimentos, você precisa fazer uma prova na Ancor. Na minha época, a média era 7, eu acho que continua sendo 7. Lá você precisa fazer uma prova na SEC, né? E o registro na SEC. Aqui você faz prova na Ancor e o registro na CVM, né? A gente é responsável aqui no Brasil por 3% da distribuição, lá nos Estados Unidos 65%. A gente tem muito para crescer aqui, porque a gente tem uma enorme demanda diante da baixa educação financeira. Apesar do americano ser mais escolarizado, apesar do americano conhecer mais o mercado, a gente é pouco usado aqui no Brasil. A gente deveria ser mais usado. Lá, 65% investem através da assessor de investimentos. Aqui, apenas 3%. Lá é a 6ª melhor profissão. Aqui nem sei que lugar está. Mas vamos lá, eu acho legal. Nós somos... O que a gente já fez? O que o assessor de investimentos já fez? Quais são as conquistas? Muito pouca gente sabe. A gente é responsável pelo sucesso de diversas corretoras do Brasil. Aliás, a maior delas, que é a XP, nasceu de um assessor de investimentos, né? 60% da receita dela vem de assessor de investimentos. Pela popularização dos investimentos em bolsa, não só em bolsa, mas em CRI, em CRA, em debênture, em CDB de banco pequeno, em fundos, em várias gestoras que existem aí, pelo sucesso dos assessores de investimentos. Muitos deles já têm gestoras, muitos assessores de investimento. Então, a popularização dos investimentos em bolsa. O aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia. O que é isso? Venda de CRI, de CRA, de debênture, tudo isso através do assessor de investimentos aumenta o financiamento privado do setor produtivo da economia. Isso é maravilhoso para a economia, né? Não depender do Estado. E a melhor educação financeira do brasileiro. O assessor de investimentos não chama mais agente autônomo, mas é um agente de educação financeira dos brasileiros. E, por fim, a desconcentração bancária e o aumento da concorrência por conta de tudo isso que está aí em cima, tá bom? Falar rápido, 2 slides aqui da associação. A associação que a gente fundou nasceu em 21 de março de 2019, para organizar os pleitos aí dos assessores de investimento perante os demais stakeholders do mercado. Nossas 2 principais diferenciais são, primeiro, a gente, por estatuto, só 40% dos conselheiros ou dos diretores e dos diretores são vinculados a uma mesma corretora, para que não seja todo mundo de uma corretora só e seja pautado. E segundo e mais importante, a gente oferece consultoria jurídica para os filiados, né? A filiação custa R$10 e você tem uma assessoria aí, consultoria jurídica. Óbvio, você precisa de um advogado contratado, tem que pagar, mas o inicial, o básico, a gente ajuda. Conquistas que a gente já fez aí desde 2019, tá? Primeiro, a gente é a maior associação de assessores de investimentos do Brasil, com cerca de 500 filiados. A gente conseguiu uma coisa bem legal, pouca gente sabe, desde que começou agora no ano passado e esse ano, mas antes a taxa CVM era 80% mais cara, custava 2.500 e pouco por ano, agora está 530, ainda está salgado, mas está dentro do mercado. Um médico paga 800 pau, um engenheiro paga 700 e pouco, um contador paga 600 e pouco, a gente está pagando 530, né? Então a taxa está até que razoável. A gente conseguiu através de uma medida provisória com aprovação unânime na Câmara. A gente conseguiu a unificação da PEC educacional com o PQO. Antigamente tinha que fazer PQO e PEC, agora só fazendo a PEC já vale para o PQO. O PQO é um negócio da Bolsa, tá? E a PEC é uma obrigatoriedade que a gente tem. Em fevereiro de 2023, eu vou falar mais para frente da PEC, por isso que eu passei rápido. Em fevereiro de 2023, a gente conseguiu o fim da exclusividade, essa nova regulamentação, né? Que saíram 3 coisas que a gente queria, que é o fim da exclusividade, a permissão para ter sócio no assessor de investimentos, e a possibilidade para que a empresa de assessor de investimentos também possa contratar por terceirização e CLT, mantendo, obviamente, a possibilidade de ser sócio. Sobre a nova regulamentação, entrando especificamente nela, a gente parabeniza a CVM. As nossas sugestões foram quase todas acatadas, só algumas que não. A gente acha que essa nova regulamentação que entrou em vigor agora em junho de
2023, ela traz mais liberdade, ela estimula a concorrência. Isso vai beneficiar na linha final os clientes. Óbvio que ajuda na segurança jurídica, na segurança sucessória e na segurança comercial dos nossos negócios também. Quais são os pontos negativos? O que a gente acha que podia estar melhor na regulamentação? Primeiro, a proibição para que o assessor de investimentos pessoa física trabalhe, preste serviço para mais de uma empresa de assessor de investimentos pessoa jurídica. Isso foi uma sugestão que a gente fez para que o assessor de investimentos pessoa física pudesse, por que não, trabalhar em mais um escritório, né? Mas a Bolsa não acatou. Paciência, não se ganha todas. A obrigatoriedade que os materiais, isso é uma coisa que ninguém entende, nem os caras da Bolsa conseguem explicar com racionalidade. Mas toda a logomarca nossa, o site da empresa e tudo mais, tem que ter o mesmo tamanho da logomarca da corretora ou das corretoras que a gente trabalha. Então é uma coisa de louco, não faz sentido isso. Você vai ter uma xícara de café, seu escritório, se quiser estar em conformidade, tem que ter os logos de todo mundo. Eu sei que alguns escritórios não tem só o seu logo, mas se for uma fiscalização, já deixa a dica, esconde isso, porque ou mostra e fala que você está usando e vê o que ele vai falar. Mas a corretora já veio no meu escritório e mediu o tamanho do logo da porta. Eu queria bater uma foto, eles não deixaram, mas ele estava, graças a Deus, o mesmo tamanho do logo deles, o meu, porque eu sou um cara cri-cri. E a manutenção do programa de educação continuada. O que é isso? É obrigatoriedade para cada 5 anos você se recertificar fazendo uma nova prova, ou, se você não quiser fazer a prova, você pode fazer cursos pela Ancor, por onde for. Você tem que provar 140 horas de cursos a cada 5 anos e você se recertifica. Nada contra a educação, gente, mas tudo contra a obrigatoriedade de fazer a prova para se recertificar, né? Não me parece plausível fazer a prova ou fazer o trabalho, o estudo. É a única profissão que é assim. Por que médico não é assim? Por que advogado não é assim? Por que engenheiro não é assim? Eu sei que não é assim, porque a gente tem uma boa associação. A gente está montando a nossa agora desde 2019. Mas, enfim, é isso. Quais são os pontos positivos da nova regulamentação? A permissão para que o assessor de investimentos possa trabalhar ou via CLT, ou via terceirização, ou sociedade. Antes só podia sócio, só podia trabalhar como sócio. Hoje pode como CLT, pode como terceirizado e manteve a possibilidade como sócio. O fim da exclusividade, antes você podia trabalhar só com uma corretora para valores imobiliários, a maioria dos assessores só trabalhava com uma corretora, hoje você pode trabalhar com quantas você quiser. A autorização para que a gente tenha sócios, não assessores de investimentos, antes só podia ser sócio da empresa quem era assessor de investimentos, era mais ou menos como assim, você tem um hospital e você só pode ter sócio do hospital quem é médico. Por que eu não posso ter hospital? Eu só não vou trabalhar como médico, né? Agora pode. Isso permite que corretoras possam comprar 100% desses escritórios. As empresas de assessor de investimentos podem comprar outras empresas de assessor de investimentos, então qualquer um pode investir numa empresa de assessor de investimentos. E os sócios, até a gente tem um negócio no mercado de assessor de investimentos que é o sócio da cotinha, o cara que tem uma cota só da empresa. Isso deve reduzir bastante, porque ou o cara vai ser contratado, ou vai ser um terceirizado, ou vai ser um sócio de verdade. Antes o escritório não tinha saída, ele tinha que ter o Zé Cotinha. Quer dizer, tinha saída, não crescer, né? Agora, se quisesse crescer, ia ser através do Zé Cotinha. Hoje ele tem a possibilidade, e aí fazendo isso, ele tinha um risco operacional, um risco jurídico. Tinha um risco jurídico. Quando o escritório crescia através do Zé Cotinha, tinha mais de 30 assessores, ele começava a ter um risco jurídico considerável, né? Porque não são sócios de verdade. Agora ele pode manter os sócios que são sócios de verdade. Quem não é sócio de verdade, ele tem a opção de terceirizar ou de contratar via CLT. Ou ele continua com a opção de fingir que o cara é sócio como o Zé Cotinha. Mas ele vai carregar um passivo trabalhista com isso. Antes ele não tinha saída, agora ele tem, né? Outros pontos positivos, a eliminação da obrigatoriedade, o escritório, a empresa de assessor de investimento só podia trabalhar como assessor de investimento. Hoje você pode trabalhar como correspondente bancário, como vendedor de seguros, só não pode atividade conflitante. O que eles consideram conflitante? Consultoria, gestão e gestão de recursos e análise. São essas 3 coisas que são conflitantes. Fora isso, eles não consideram conflitante, tá bom? Consentimento para que a empresa veja seguros, eu já falei. A anuência para que a gente possa, desde que respeitando, antes não podia recomendar investimento, agora pode recomendar
respeitando o perfil. O assessor de investimentos pode, como eu falei, ter sócio no assessor de investimentos. Significa o quê? Que se você morrer como assessor, você pode deixar como herança para o seu filho, para sua mulher, e eles não precisam ser assessor. Antes eles precisavam ser assessor para continuar sócio da empresa, que eventualmente você seja sócio. Você pode ser empregado como assessor, você pode ser um terceirizado como assessor. Mudanças importantes no mercado, só mais duas aqui. Aumento da valorização das... O que vai impactar no mercado de assessores de investimentos para os escritórios, tá? O aumento das renegociações entre corretoras e assessores, né? Então, as corretoras podem comprar escritórios de assessores de investimentos se eles quiserem ser vendidos, né? Todo escritório de assessor de investimentos tem que ter um diretor de compliance, pode ser um escritório com um assessor ou pode ter um escritório com 1.000 assessores, tem que ter um diretor de compliance. A CVM queria 2, a gente brigou, conseguiu reduzir para 1, tinha que escrever um monte de relatório, a gente brigou, não tem que escrever nada, mas tem que ter um diretor de compliance, que é o cara responsável pelo escritório perante a CVM, perante a Ancod, perante as corretoras, perante todo mundo, né? Eu não gosto da palavra, é o central lá, que vai responder com o seu nome, né? O fim da exclusividade regulatória, empresa de gestão de investimentos com exclusividade contratual permanece em exclusividade. O que significa isso, cara? Se você trabalha no escritório, se você tem um escritório que tem um contrato de exclusividade com uma corretora, você vai ter que respeitar esse contrato, cara. Você pode pagar muito isso aí, né? Mas os contratos têm que ser respeitados. Quem não tem um contrato assinado, talvez valorize esse contrato não exclusivo. Quem quiser comprar vai sair mais caro a partir de agora, porque antes era regulamentar, hoje não é mais, né? E quem não trabalha com exclusividade, alguns escritórios não trabalham, eu vou dizer para você que 10% não trabalha no Brasil, acho que é muito, talvez menos, não trabalhe, vai ter menos risco operacional. Por que é bom para o cliente, né? Falando da exclusividade ainda, por que é bom para o cliente ter um assessor de investimentos que trabalha com mais de uma corretora? Porque ele vai poder apresentar produtos de mais de uma corretora, porque caso o cliente queira ser atendido por um assessor de outra corretora, ele pode, né? É só o assessor ser registrado na corretora. Com o aumento da concorrência, isso tende a cair o preço para o cliente, o assessor vai ajudar nessa concorrência, né? Trabalhando com mais de uma corretora para o cliente, o assessor vai ser mais fiscalizado, isso é bom para o cliente. Quanto mais fiscalizado for o assessor de investimentos, melhor é para o cliente e melhor para o assessor também. E a trabalhar com mais de uma corretora, ele não vai ser direcionado para vender o que a corretora quer que venda, vai vender aquilo que é melhor para o cliente. Por que para o assessor de investimentos é bom ser multiplataforma? Por que é bom para o assessor de investimentos ter multiplataforma? Porque para o escritório é bom ser multiplataforma. Primeiro, traz mais segurança para o negócio. O seu negócio vai ter mais segurança, você não vai estar na mão de um só fornecedor. Então, vai trazer mais segurança para o seu negócio. Importante dizer o que também é de ruim. Por que é ruim ser multiplataforma? Também tem um lado ruim, então é bom mostrar o lado ruim. É ruim porque, como multiplataforma, você não vai receber dinheiro da corretora. Você não vai receber dinheiro da corretora. Se você não for um bar Brahma e só vende a cerveja da Ambev, você não vai receber o guarda-sol da Ambev. Você não vai receber o guarda-sol da Brahma se você vender outra cerveja. A não ser que você veja muita cerveja. Aí talvez eles te deem. Mas se você quiser receber o guarda-sol, você só pode vender a cerveja da Ambev. Aí é questão de você decidir ou não. Se você quer um dinheiro na frente, um dinheiro para montar o seu negócio, aí vai ser legal para você ter um guarda-sol da Brahma, mas você só vai poder vender Brahma e sua segurança vai reduzir. Por que a sua segurança vai reduzir, cara? Porque esse cara pode a qualquer momento te desligar. Ele pode a qualquer momento dizer, você não vai mais vender Brahma. E você vai ter que montar, diferente da Brahma, que você, no seu bar você pode, no dia seguinte, ir no supermercado e comprar cerveja de outra marca. Como assessor de investimento, você não consegue transferir seus clientes de uma corretora para outra. O cliente não fica no seu escritório, né? Então, quando você trabalha com mais de uma corretora, óbvio que seus clientes não vão ter conta em todas as corretoras, mas é mais fácil, você já tem um contrato com uma outra corretora. Então, se essa corretora aqui te desliga, é fácil de migrar o seu cliente, já tem sabe como ele opera. Seus clientes já sabem que você opera com corretora, porque inclusive agora é obrigatório pela legislação contar que você trabalha com mais de uma corretora, né? E se ele perguntar o que é melhor em cada uma, você é obrigado a falar, em termos de custos, etc e tal. Então, traz mais segurança, sim, para o seu negócio. Você não vai receber o dinheiro na frente, mas você vai ter mais segurança no seu negócio. Você vai ter mais de um fornecedor pagando para você, para a sua corretora, né? Para o seu escritório de agente autônomo. Você vai ter mais poder de negociação junto às corretoras. Se você trabalha com mais de uma corretora, tira o dinheiro na frente. Você não vai receber.
O cara não vai poder ir na tua corretora, no seu escritório, se você não for exclusivo dele. Mas você vai ter o maior poder de negociação com o cara. Você vai dizer, cara, você está me rebatendo, sei lá, 50% de receita na renda variável. Cara, tem uma outra corretora que está rebatendo 60%, cara. Ou você melhora aí, cara, o preço nas duas é igual, vamos supor que seja igual. Eu não vou oferecer essa corretora para renda variável, porque você paga menos, cara, né? Então você tem maior poder de negociação junto às corretoras. Eles não vão te pressionar, não vão te colocar na parede, etc. Eles sabem que você trabalha com mais de uma corretora também. É obrigado você informar para eles. Ele não precisa nem informar, é só entrar no site da Ancor, que isso é público. Ampliação da partilha de investimento e todo o serviço, você vai ter mais produto e mais serviço para oferecer para o seu cliente, né? Então isso é uma vantagem. É papo furado esse negócio de todas as corretoras têm todos os produtos e serviços, não é verdade? E desenvolvimento da sua marca. Você não vai ser o assessor de investimentos da corretora XPTO. Você vai ser o assessor de investimentos, no meu caso, da DNA Invest, né? Que trabalha com 5 corretoras, né? Então você vai desenvolver a sua marca. E você vai fortalecer o seu discurso de vendas junto ao seu cliente, né? Você não vai ter só aquela cerveja, você vai dizer, escolhe a cerveja que você quiser, eu tenho todas para te vender, tá bom? Bom, gente, é isso, obrigado. Esse é o site da Associação AIS Livres, tá? Esse é o e-mail da Associação AIS Livres e esse é o meu WhatsApp pessoal. Se quiser mandar mensagem de texto lá, eu vou agradecer bastante. Aí vou responder todas com bastante carinho e se alguém quiser participar do grupo de WhatsApp da associação, é gratuito participar do grupo de WhatsApp da associação, tá bom? É isso aí, minha parte era essa. Alfredo, algumas coisas que eu anotei e acho interessante a gente, de repente, frisar, né, dar uma retomada. Quando você fala ali do tripé, né, onde você coloca o risco, o prazo, a capacidade de investimento, essa questão de risco e prazo, eles estão muito atrelados, eu acredito que principalmente pela volatilidade do ativo, né? Porque quando a gente tem um prazo maior, a gente consegue amenizar essa volatilidade. E hoje até estava vendo uma colocação da Carol Pfeiffer e eu achei muito interessante, mas muito interessante mesmo, que ela falou, além dos riscos de mercado, né, que são aí inerentes às operações, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer, do seu perfil e tudo mais, o maior risco é a pessoa não saber o que está fazendo. Porque muitos investidores entram justamente como aventureiros, sem a parte de conhecimento, sem ninguém para assessorar. E aí a chance de não dar bom, né, com certeza aumenta muito. Então, tem os riscos, vamos dizer assim, os riscos internos também, além dos riscos de mercado. Outra coisa que eu quero ressaltar é a importância do assessor, do agente autônomo, dos profissionais que lidam com investimentos para a economia. Né? Porque quando a gente pega o setor financeiro em si, o mercado financeiro em si, ele não gera riqueza. Né? Ele não altera, por exemplo, uma balança comercial. Mas os ativos que são comercializados ali, os papéis, eles são usados para pulverizar, né, investimentos dentro de setores da economia, e aí sim essas pessoas que estão recebendo dinheiro dos investidores vão gerar riqueza, vão aumentar PIB, vão conseguir contribuir para o IDH, por exemplo, balança comercial. Então é uma cadeia que a gente vê que aqui a ponta dela, né, dos agentes autônomos de investimento, dos assessores e de vários outros profissionais, tem que formar uma base muito sólida, porque isso impacta na economia do país. Você quer colocar alguma coisa, Alfredo? Eu concordo com o que você falou, não tem que colocar nada. Perfeito. Achei que era uma pergunta, eu estava até anotando aqui, mas eu vi depois que não era. Perfeito. Concordo com você. Essa questão do risco versus o prazo, obviamente, eu dei como exemplo 2 ativos com o mesmo risco, né? Quanto maior o prazo, menor vai ser o risco. Por quê? Porque quanto maior o prazo, menor vai ser a volatilidade. Exatamente o que você falou. É isso. Se eu comprar ações, vamos traduzir para o português correto. Se eu comprar ação hoje para vender daqui a 10 minutos, se eu comprar essa mesma ação para vender daqui a 10 anos, o risco é muito menor.
e muito provavelmente o lucro vai ser muito maior. Então, é muito importante isso, você saber deixar claro para o seu cliente que você não vai fazer ele ficar rico. Quando o cliente senta na minha frente, eu falo para ele, você não vai ficar rico, cara. Quem vai ficar rico é você. Como você vai ficar rico? Trabalhando. Ou você ganha na Mega Sena, ou você está trabalhando, empreendendo, enfim. Tem um monte de jeito de ficar rico. Investindo o seu dinheiro, você vai melhorar o seu futuro, melhorar a sua aposentadoria. Você vai melhorar o rendimento do seu trabalho, né? Ao invés de se aposentar daqui a 30 anos, talvez você consiga se aposentar daqui a 20, talvez você consiga se aposentar daqui a 15. Você vai planejar melhor a sua aposentadoria. Ao invés de viajar para a Disney para passar... meu negócio é mais de curto prazo. Tudo bem. Ao invés de viajar para a Disney para passar 15 dias, você vai passar um mês. Talvez você possa viajar numa classe melhor. É isso que o assessor de investimentos te ajuda. Agora, achar que o assessor de investimento vai deixar ser rico, cara, esquece. Se ele tem essa forma, ele faz para ele. Ele não vai sair por aí dando curso na internet para vender. Isso é básico, cara. Não existe. Eu achei um cara que ganha 5% ao mês. Cara, é fraude. Não, mas o cara falou que não é fraude. Tá bom, vai, cara. Vai com Deus. Tá aqui meu cartão. Ó, tô te avisando. Quando você perder dinheiro, volta pra cá pra investir comigo. Aí o cara volta a ser cliente pro resto da vida. Porque a pessoa que ela entra, né, com esse viés de querer ficar rico, milionário, muito provavelmente ela tem uma necessidade ali de dinheiro, né? Tem também essa ganância. E aí você vê que ela já está entrando com um viés errado, né? Então, é um baita de um sinal de alerta. Eu tenho duas perguntas, duas questões, né? É sobre como é o início da profissão de assessor de investimentos, né? Que eu tenho uma amiga que é contadora, ela conhece um rapaz que começou e disse que o primeiro ano é difícil porque a pessoa não tem cliente e começa ganhando muito pouco, é sócio, ganha quase nada um ano, só depois que começa a ganhar. Eu queria que explicasse como é esse início aí, se é muito difícil mesmo e como é que a pessoa faz para iniciar, né? Além da prova da Ancor. E a segunda pergunta é quais as semelhanças, quais as diferenças para o consultor de valores imobiliários, né? Que eu fui aprovado no CEA, aí eu soube que eu poderia me registrar na CVM, né? Para ser consultor de valores imobiliários, né? E um consultor trabalha também com várias corretoras, aí falou que nessa nova legislação o assessor vai poder trabalhar com várias corretoras, aí ficou semelhante ao consultor de valores imobiliários, né? Se há vantagem do consultor ou o assessor agora vai ter vantagem em cima do consultor. Poderia falar dessas duas questões para mim, para esclarecer? Claro, assim, duas ótimas questões aí. Vamos lá, o início, cara. O início é difícil pra caramba, eu acho que agora é mais difícil ainda do que quando eu comecei, cara. Quando eu comecei foi mais, entre aspas, mais fácil. Primeiro que eu comecei no pregão, como auxiliar de pregão, depois operador de pregão. Quando eu subi para a corretora para atender cliente em 2001, 2002, ninguém queria atender pessoa física, cara. Então a gente começou a atender pessoa física no mercado. Hoje todo mundo quer atender pessoa física, né? Cara, o modelo de começar é famílias e amigos. E quem menos acredita em você, na sua vida, são a família e os amigos. Quem menos acredita que você vai ser um bom assessor de investimentos é a família e os amigos, cara. Então é difícil pra caramba. Você vai passar um tempão tentando captar cliente, tentando falar. Você já viu o filme O Caminho da Felicidade, lá com o Smith? É aquilo, cara. Você vai ter que telefonar. Entendeu? Se você quer legal, que eu acho, tem um monte de empresas de investimentos grande, ou até as pequenas, com gente sênior, que já está no mercado há bastante tempo, cola neles e aprende com eles. Mas, cara, você precisa ter dinheiro para um ano para sustentar, cara. No mínimo, um ano para sustentar. A não ser que você já sou gerente do Private do Itaú, do Safra. Talvez seja mais fácil para você, mas não vai ser fácil também. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Né? Então é uma profissão muito difícil de se começar, cara, de captar cliente. Você só vai ganhar dinheiro mesmo, cara, se você tiver uma carteira de uns... Você vai começar com 30 milhões de reais. Você vai começar a ganhar dinheiro. 20 milhões, dá para pagar as continhas? Dá, mas, cara, você quer ganhar dinheiro. Aí você vai ganhar dinheiro quando? Quando você tiver a carteira de 100 milhões de reais. É esse o número, cara. Não é fácil.
não é uma profissão fácil, não é para qualquer um. Eu queria ser jogador de futebol, cara, não rolou. Tentei pra cacete. Não é profissão, não é pra todo mundo, entendeu? Mas é legal pra caramba, eu gosto, eu adoro, só faço isso, né, há 30 anos de idade. Então, eu respondi a questão do início, já assim, posso ir para a segunda? Vamos lá. Segunda, consultor. Qual a diferença do consultor para o assessor? Cara, a diferença básica, na real, na lata, já assim, é como cobra. O assessor de investimentos não cobra do cliente. O assessor de investimentos recebe uma parte da grana das corretoras, que vai ficar lá sine qua non, cara. Se você atender ele como consultor, você vai ter que cobrar um adicional dele. É isso. Você vai ter que cobrar... Sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. E as corretoras fazem lobby na CVM para a CVM forçar mais o consultor. Por quê? Porque a corretora não quer pagar o assessor. Basicamente é isso. Entendeu? Mas a diferença básica na lata é essa. A diferença, em teoria, é que o assessor, o consultor de investimentos pode passar ordens em nome do cliente. Então, ele combina uma estratégia com o cliente, né? Quero fazer isso. E aí, o consultor de investimentos pode, no contato com a corretora, fazer isso sem ter a ordem registrada no cliente. Ele pode meio que fazer uma gestão aí do portfólio do cliente. É isso, cara, basicamente. Mas na lata é como cobra, cara. O consultor precisa cobrar do cliente. Eu acho mais difícil. Por que você não faz isso no escritório, Fredo? Porque eu acho muito difícil ligar para o cara que eu trabalho há 20 anos e atendo ele, faço exatamente o que ele consultor vai fazer, quase. Vou dizer, não faço a operação por tema, mas o consultor também não vai fazer. O consultor vai conversar com o cara antes de fazer a operação, né? Mas eu preciso deixar registrado isso, né? Ele vai falar para o cara, agora você vai pagar mais 0,5% ao ano. Ele vai falar, Alfredo, vai pastar, não vou pagar nada. Me desculpe. Tem uns que falam, para não dizer que eu não falei, tem uns que falam que tem redução da taxa. Então, vamos supor, você tem lá um CDB, um CDB que está na prateleira da corretora 14% de CDI, eventualmente você conseguiria, e se você recebe lá desse 14%, 0,20 como assessor de investimentos, né? Então, o CDB chegou lá na corretora 14,40, né? 0,20 é da corretora e 0,20 é seu. E o cliente fica com o CDB a 14. Esse 0,20 que o assessor de investimentos receberia, o cliente receberia de volta, ou eu aplicaria 14,20. Eu duvido que isso aconteça. Mas é isso que eles falam. Que tem uma redução dos spreads da corretora, etc e tal. Eu nunca vi, assim como eu nunca vi enterro de anão. Mas tem enterro de anão e deve ter isso, já sei, só que eu não... Tá bom. Respondi a pergunta? Alfredo, vamos aproveitar, daqui a pouco eu passo a palavra para o Diego, mas vamos aproveitar esse gancho, né, justamente nesses pontos que você trouxe, né? Então, para quem está começando ou quem quer começar, eu acho que seria legal explicar como funciona essa remuneração, né, do AI, porque não tem só essa questão do patrimônio, né, tem também o ROA da carteira, e aí uma parte é o repasse para o assessor. E outra coisa legal que você falou é essa questão, né, do fee-based, que um consultor ou uma gestora de patrimônio geralmente cobra, né? Então, cobra sobre o patrimônio do cliente, fala assim, eu vou repassar para você, vou te dar de volta o que eu teria de comissão. Mas não existe um relatório disso, né? Então, quanto que esse produto está dando de comissão? Como que eu sei que eu vou receber de volta? Se você quiser abordar esses pontos, acho que seria bem interessante. Então, eu acho que eu vou repetir, então, vamos lá. A corretora vende o CDB para o cliente a 14% ao ano, tá bom? Tá lá na prateleira da corretora. Qualquer cliente que entrar, seja um cliente do assessor de investimentos, um cliente que acabou de abrir a conta, vai estar lá na prateleira CDB de 3 anos do Banco Tupinambá, está pagando 14%, pré-fixado, pagando 14% ao ano. Se você entrar no site do Banco Tupinambá, esse CDB, mesmo prazo, vai ter que estar 14% ao ano. Por quê? Porque senão a corretora não colocaria o CDB para vender na prateleira dela numa taxa menor do que está para vender para o cliente da corretora. Porque é assim que funcionam as coisas no Brasil. É assim que funciona. A mesma coisa um fundo de investimento.
O fundo cobra taxa de administração de 1% ao ano. Se você abrir a conta na gestora do fundo e aplicar diretamente no fundo, vai pagar 1%. Se você abrir conta na corretora, você vai pagar 1%. Se você abrir conta na corretora através da sua de investimentos, você vai pagar esse mesmo 1%. Então, é assim que funciona, né? O que o consultor diz é o seguinte: o fundo esquece, o fundo não tem como, o fundo vai cobrar 1%. Se o consultor meter um fundo lá, não tem como ele te pagar de volta. Ah, não, mas eu recebi um rebate, ele vai te pagar? Duvido que ele vai te pagar isso. Duvido que ele vai te devolver o dinheiro. Ele quer dizer que devolve o dinheiro que ele receberia. Então ele tem que ter um contrato como assessor de investimentos. Ele não tem Tem como um contrato saber, né? como assessor de investimentos? Né? Será que a corretora... Não, tem como saber. Hoje em dia já a remuneração é transparente. Tem que ser transparente. Na vírgula não vai ser transparente. Não tem como, não pode ser transparente. Mas a corretora diz o quanto ela recebe da gestora em média. Ela vai ter que dizer. Está lá na porra da regulamentação. Desculpa falar a palavra. Está lá na regulamentação. Quanto recebe em média, ela tem que dizer. Não vai abrir. Mas mesmo que abra, mas só para explicar, você pediu para explicar o exemplo. Vamos voltar para o CDB. Se o CDB está sendo vendido a 14% ao ano, seja no site do banco, seja no site da corretora, o cliente da corretora ou o cliente de um assessor de investimento. Esse CDB, o custo dele não é 14%. O custo desse CDB é, digamos, 14,5%. O CDB chega numa taxa mais alta na corretora e a corretora vai ganhar esse 0,5%. Né? E aí a corretora tem um acordo com o assessor de investimentos, no qual ela divide, rachuncha esse valor. Alguns é mais, alguns é menos, mas para ficar mais fácil a conta, ela divide esse valor. Então, 0,25 vai para o assessor de investimentos e 0,25 vai para a corretora. O que o consultor está falando é que desse 0,25 ele vai devolver para o cliente esse dinheiro. Que a taxa ficaria 14,25 para o cliente e não 14%, que é o que está. É isso que o consultor fala. Fala não, que isso que é propaganda, fala. Duvido que o consultor fale isso para o cliente quando vai estar vendendo. Nada contra, pelo amor de Deus, o trabalho do consultor é muito bom, é muito importante. Os dois são muito importantes. Se o consultor consegue cobrar 0,5% a mais do cliente, 1% a mais do cliente, 3% a mais do cliente, ótimo, parabéns. Tirando dinheiro do banco, tirando dinheiro da poupança, levando dinheiro para o setor produtivo da economia, eu estou junto, cara. É isso que é bom para o país. É por isso que a gente é importante, né? Não tem que ter rixa entre assessor de investimentos e consultor. Ninguém tem que ficar brigando. Mas também não pode sair na internet dizendo que a gente é bandido, que a gente influencia o cliente, que a gente só vende que a gente ganha dinheiro, não sei o quê. Não tem por que fazer isso, né? Então, esse é o ponto. Respondi a pergunta, gente? Não, perfeito. Tá respondido. Perfeito. Tá bom. E aí, só para complementar, Jaci, a questão da remuneração, né, por exemplo, não é só o quanto que você tem de patrimônio, mas também os produtos que você faz a gestão, que aí, como o Alfredo falou, né, tem produto que vai remunerar 0,5%, tem produto que vai remunerar 3%. Né? Então, a sua remuneração mensal também é baseado na rentabilidade da sua carteira, que é dividida com a corretora. E é aí que muita gente bate, como o Alfredo falou, né, que pode dar um conflito de interesse, que o assessor, o agente autônomo, ele chega a indicar, né, e aí isso vai de profissional, qualquer profissão tem pessoas boas, pessoas ruins, né, pessoas de boa índole, que agem de boa fé ou que agem de má fé, enfim. Mas pode gerar ali um conflito de interesse, porque o assessor ele vai empurrar aquilo que mais remunera ele. Eu ia aproveitar e pegar um gancho do que o Alfredo falou da internet aí. É uma pergunta menos técnica e mais de percepção, né, dele, né? Hoje na internet, né, a gente tem desde adolescentes, né, influencers, celebridade e os grandes players aí do mercado falando, ensinando como investir, né? Também a gente tem uma grande divulgação de aplicativos, plataforma, ou seja, o acesso à informação está muito grande hoje em questão de investimento, né? Tá no, como dizem aí, no hype, né? Tá na onda, né? E como você acha que o assessor ele deve enxergar essa democratização dos investimentos, de produtos?
como que ele deve enxergar isso e como ele pode se beneficiar de tudo isso que está acontecendo com os investimentos no momento? Então, eu acho que a figura do assessor de investimentos, Diego, eu sempre digo isso para meus clientes, eu acho que a melhor figura do assessor de investimentos é o grilo falante do Pinóquio. É esse o assessor de investimento, é essa imagem que ele tem que passar para o cliente, né? O grilo falante é uma pessoa que tem uma notoriedade, né? O Pinóquio escuta ele é a consciência, o lado bom do Pinóquio, né? O lado menino, sério do Pinóquio. Ele e ele diz o que é verdade, ele não diz o que o cliente quer ouvir. Eu acho que o assessor de investimentos é complicado quando eu vejo assessor de investimentos na internet, mas eu não critico também, é difícil, né? Vendendo que vai deixar o cara rico, explicar que você vai ensinar o cara a ter uma educação financeira. Eu já tive, vou dar exemplo prático, eu já atendi cliente, não continuou meu cliente, que ganhava 50 mil reais por mês. É legal ganhar 50 mil reais por mês? Todo mundo acha, né? Legal. Só que o cara gastava 55. E eu falei pro cara que eventualmente ele não precisava de 2 babás. E talvez uma babá só servia. Porque afinal de contas a mulher dele não trabalhava. Ele falou que ia pensar com a mulher. Acho que a mulher dele ficou brava. Cara, não tem como um cara desse, antes de ter educação financeira, investir. Agora, eu tenho um cliente hoje em dia que tem mais de 1 milhão comigo e tem 28, 29 anos, que já me ligou com 18 anos de idade do ônibus, dizendo: Alfredo, eu estou indo de ônibus para o Rio de Janeiro, porque eu estou indo à noite e meus amigos foram de avião, e eles, além de pagar a passagem de avião, vão pagar também uma noite de hotel, e eles não vão aproveitar, porque eles vão chegar lá e vão dormir, vão chegar lá meia-noite, 1 da manhã, vão estar cansados, trabalharam, enfim, quando eles estiverem dormindo, eu estou na estrada, indo para lá, chego lá inteiro e pago um hotel a menos e estou pagando menos o avião. Eu sou novo, devia ter uns 21 anos quando ele me ligou falando isso, e hoje tem mais de 1 milhão investido comigo, entendeu? É educação financeira, isso que é importante. Você tem que buscar educar o teu cliente para não investir com você um dinheiro e sumir. Você tem que educar o seu cliente para ele investir com você todo mês, que seja 500 reais, seja 1.000 reais, seja 10 mil reais, para ele te ligar uma vez por mês. E não adianta também querer falar todo dia, porque não é todo dia que ele vai ter coisa para fazer. É que ele fale com você uma vez por mês, ou 2 vezes por mês no máximo, né? Se ele for tarado, uma vez por semana, né? Mas é isso. Sobrou dinheiro, liga para mim, a gente aproveita, rever sua carteira, vê se precisa fazer alguma movimentação, e vida que segue, cara, vai trabalhar para ganhar seu dinheiro, né? Tá com alguma dúvida? Pô, que eu já fiz de negócio de cliente, que, me liga, fala: Alfredo, não sei se devo vender a empresa, se devo me aposentar, eu tenho aqui um plano de previdência da empresa. Aí você vira um conselheiro do cara, né? Tem que criar notoriedade, tem que mostrar para ele que do assunto dele, ele entende pra cacete. Eu não quero ensinar meus clientes a ganhar dinheiro. Pô, como é que eu vou ensinar para um cara que tem 50 milhões de reais a ganhar dinheiro, cara? Porra, não tem como. Ele me liga e fala: Alfredo, quero comprar 1 milhão de reais em Petrobras. Eu vou lá e compro. Se ele me perguntar o que você acha, eu digo: eu acho que, sei lá, talvez, né? O governo aí talvez não seja tão bom para Petrobras, enfim, sem fazer juros de valor, né? Os caras estão querendo reduzir o... Mas se eu quer comprar, patrão, vamos comprar, né? A decisão é do cliente, né? A gente faz o que o cliente manda. Isso é importante, dar uma dica para vocês. 99% das empresas vendem o que o cliente não quer e da forma com que ela quer. Quer dizer, elas te empurram para você comprar um negócio que você não quer e você precisa comprar esse negócio da forma que você não quer. Olha a puta dificuldade dos caras. Que tal se a gente vendesse para o cliente o que ele quer e como ele quer? Me dá para fazer isso, é só mostrar para ele o que ele quer, o que ele precisa. Quem não precisa se preocupar com o seu futuro? Quem não precisa rentabilizar melhor o seu patrimônio? Quem não precisa ter mais educação financeira? Só se a pessoa for louca, né? Quem não precisa se preocupar se tiver filhos, com o futuro dos seus filhos, né? Então todo mundo precisa disso. E atender como quer, isso é verdade, cara. Atende ele como ele quer, cara. Nosso sistema é assim, nosso sistema é... Óbvio que tem as regras, você não pode fazer o que não está na regra,
Mas dentro que está na regra, atende o cara. O assessor de investimento atende sábado, domingo, feriado, atende qualquer hora o cliente. Atende bem o cliente, como ele quer. That's it. Respondeu, Diego? Tudo certo? Maravilha. Ô, Alfredo, aproveitando aqui o que você comentou agora, né, e também pegando o gancho do Diego, tem um monte de gente ganhando dinheiro no mercado financeiro, vendendo curso para quem quer ficar rico do dia para a noite, né? Então, é isso que é o perigo, né? O pessoal não ganha dinheiro no mercado financeiro ali operando, sendo um bom profissional, vai ganhar dinheiro vendendo curso de como ficar rico do dia para a noite. Alfredo, essa questão do... Posso fazer um comentário sobre isso? Por favor. Eu sou um cara meio grosseiro. As pessoas do mercado falam que eu sou um pouco grosseiro, tal, porque eles arrumam confusão. Cara, nem Jesus Cristo agrada todo mundo. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas porque eu sou verdadeiro, cara. Já aconteceu mais de uma vez de nego me ligar e falar: Alfredo, recebe fulano aí e tal, não sei o quê. Eu até recebo. Aí o cara começa: não, porque eu tenho um algoritmo, não, porque eu tenho um robô que me dá 8% ao mês, fiz um backtest, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Aí o cara começa a falar, aí começa a me embrulhar o estômago, cara. Aí o que eu faço? Tem um heliponto. Eu tô no andar alto no meu prédio, e na frente tem um prédio que tem um heliponto. Aí eu olho pro heliponto, olho pro cara e falo assim: cadê seu helicóptero? Aí o cara me olha com uma cara de que esse louco tá falando, né? Helicóptero. Aí eu falo: não, seu helicóptero, cara. Tô olhando no heliponto, seu helicóptero não tá lá. Eu falo: não, mas eu vim de Uber. Aí eu falo: como assim você veio de Uber? Pô, você tem um negócio que dá 10% ao mês e você não tem um helicóptero ainda? Você é um cara muito bom. Você deve doar seu dinheiro pra ONG, não é isso? Essa é a pergunta que eu aprendi, cara, com uma semana de mercado financeiro, quando eu fiz um curso de suporte e resistência, quis explicar pro dono do meu da corretora, doutora Alexandra Terina, ele deixa eu falar nome e sobrenome, doutora Alexandra Terina, eu fui explicar para ele o que era suporte e resistência, tava tendo sarro da minha cara, foi explicar aí, moleque. E eu expliquei para ele, eu acho que eu expliquei certo, porque eu não aprendi diferente, né? Mas aí eu falei para ele: cara, agora tudo que você ganhar de dinheiro, você vai ter que dividir comigo, porque eu ensinei isso e você não vai perder dinheiro. É fácil, compra no suporte, vende na resistência. Se romper a resistência, compra dobrado. Se cair do suporte, vende. Moleza, cara. Você vai ficar rico fácil. Ele falou: cara, você é muito burro, cara. Muito. Naquela época chamava de brincadeira. Se você ganha esse percentual por mês, para que você vai dar curso, cara? Simples quanto isso, né? O cara, quando é muito bom operando para ele, eu conheço poucos, eu estou no mercado aí há 30 anos já, fez 30 anos em 93, 2023, das duas uma, cara, ou ele vive num resort, eu conheço um que vive no Canadá, não fala com ninguém, graças a Deus opera comigo, e é aquele que liga e fala: faz isso, e não me pergunta, não fala, não faz o que eu tô mandando e ponto, entendeu? De vez em quando a gente bate um papo, mas não quer conversa. O cara é meio louco, inclusive, né? Eu não vou falar o nome dele porque ele não deixa, mas ele sabe que às vezes eu conto. E ele fala: se alguém descobrir, você tá fudido, Alfredo. Esse tipo de cara é gênio. E não explica para ninguém o que faz. E tem um outro tipo de gente que conversa, fala, mas vai trabalhar em banco, cara. Esse cara vai ser contratado por um banco, vai ser o gestor de um fundo, e não vai dar 10% ao mês todo mês, cara. Veja o Stuhlberger. Quem quer aprender sobre história de mercado financeiro, busca lá, Stuhlberger, né? Esse cara teve um fundo que chama Verde, que ganhou muito dinheiro durante muitos anos. Agora faz 10 anos que esse cara não ganha do CDI. Ele desaprendeu? Eu tenho minha teoria, mas não vou falar numa reunião gravada. Mas, Anfã, é isso, cara. Não existe milagre, não existe como você ganhar muito dinheiro constantemente, né? Sempre. Tá bom. Só uma questão que um tempo atrás se falava muito que assessor de investimento era a profissão, que era o bambambam da hora, que dava muito dinheiro, que era muito bom trabalho de assessor e tudo mais. Só sei que tempo atrás, acho que foi a XP que reduziu o quadro, mandou um monte de assessor embora, não sei se as outras corretoras fizeram isso aí.
Alfredo, foi uma supervalorização que atraiu muita gente, aí depois as corretoras ficaram inchadas, e depois mandaram embora. O que aconteceu? Se foi boato, foi essa história toda? Podia explicar o que foi que aconteceu isso aí? E pelo que você falou, tem muito poucos assessores, que você falou que tem só 1.400 no Brasil. Eu não entendi, porque falaram tanto, aí depois disseram que mandaram um monte de gente embora. Não, o número é 23 mil, Jaci. Sim, tá na apresentação, depois a gente disponibiliza ela. Não é tão pouco, não. Tá? Quando eu comecei como assessor de investimentos, não tinha nem 800. O ano passado aumentou, se eu não me engano, 40% de assessor de investimento. É uma profissão que está crescendo bastante, isso é verdade. Agora, o que também é verdade, Jaci, desculpa se eu vou ser duro também, vou falar de novo mais do que eu deveria, mas é que não é uma profissão fácil. Não é uma profissão simples. Essa conversa de que é fácil, a resposta é sacanagem. Porque você é uma mão de obra grátis. Você é uma mão de obra grátis. Você vai trabalhar de graça para a corretora. Então, eu tive uma vez, isso faz ou menos uns 8 anos. Não, menos, uns 6 anos. Uma conversa com o diretor de um banco, não vou falar o nome do banco, de um grande banco, dos 3 maiores bancos do Brasil, é um dos 3. E ele falou assim: Alfredo, isso é uma puta sacanagem. Que quando eu quero crescer o meu banco, o que eu faço? Eu vejo um lugar para montar uma agência. Para isso não é simples, tem que contratar uma empresa que vai dizer: é aqui que você vai montar a agência. Aí eu vou ter que negociar com o bombeiro, vou ter que negociar com o sindicato, vou ter que montar a agência, comprar computador, arquiteto, alugar a agência, decorar a agência, contratar as pessoas, comprar os equipamentos, né? Fazer propaganda na região de que tem essa agência. E aí essa agência vai começar a funcionar. Daqui a, 6 meses ela vai abrir a porta e eu já vou ter que contratar e treinar os funcionários, né? Daqui a, uns 2 anos ela vai começar a me dar lucro, se tudo der certo. Isso é um banco. Já uma corretora que trabalha com assessor de investimento, o que ela faz, Alfredo? O diretor me contando. Ele vai lá, o dono dessa corretora, ou algum cara bonito da corretora que ficou rico, porque Pareto vai dizer que 80% das pessoas vão ter fracasso e 20% vão ter sucesso, é Pareto, tudo na tua vida é Pareto, 20, 80, né? Então, um desses, ou geralmente vai o dono dessa corretora, que é conhecido, ele vai lá, dá uma palestra, aluga um hotel bambambam na cidade, o mais legal da cidade, chama os universitários, chama gente dos bancos, chama as pessoas que têm dinheiro na cidade, dá uma palestra, né, falando bem da profissão e falando que é fácil, e falando que é fácil ganhar dinheiro também, né, no mercado, e as pessoas ficam encantadas, as pessoas largam seus empregos, largam o seu funcionário público, o cara que trabalha no banco, para investir o seu próprio capital num negócio do zero. E, cara, ser empresário não é fácil, cara. Ser empresário no Brasil não é para qualquer um. E é um negócio, no começo, se você não conseguir... Agora vai mudar o negócio, né? Agora vai poder ter empregado, a gente autônomo, né? Antes não podia, né? Então, se você não conseguiu um emprego, você perguntou como começar, já se... Hoje em dia, cara, para você começar, o melhor jeito é você conseguir um emprego no escritório de agente autônomo. Alguém que te pague um salário lá para você aprender. Porque você vai ter que aprender, cara. Dentro do escritório vai aparecer um outro cliente lá que ninguém vai querer atender porque o cara é chato. Pô, tem um cliente que eu atendo, cara, que eu lembro quando eu sentei a primeira vez na corretora, ninguém gostava de atender o cara, puta de um chato. Até hoje ele é um puta de um chato. Mas esse puta de um chato só fala comigo. Mas é meu cliente, porra. Né? Ninguém queria atender na corretora, eu atendo ele até hoje. Né? É um bom cliente, tem um patrimônio bom e paga bem, mas é chato. Né? Então vai aparecer cliente para você atender, você vai aprender a atender cliente, você vai entender sobre o mercado. O melhor jeito é dizer uma coisa, mas, cara, as pessoas não contam a verdade, cara. Para a corretora é barato, respondendo sua pergunta de uma forma bem objetiva. Para a corretora é barato ter um assessor de investimentos, porque ela não vai custar nada para ela, é um número a mais no sistema. E o risco, tem risco trabalhista? Tem. Aonde está o risco trabalhista, Jaci? No escritório, cara. A corretora terceiriza o risco trabalhista para dentro do escritório. Porque no limite, se você meter no pau, pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe, do escritório, não da corretora. A corretora está blindada, porque o negócio não está no CPF dela, no CNPJ dela, está no CNPJ da corretora. E agora no CPF do diretor responsável pelo... Desculpa.
né? O risco trabalhista não está no CNPJ da corretora, está no CNPJ do escritório, né? E agora também no CPF do diretor responsável pelo escritório. Vai estar no CNPJ desses dois, o risco trabalhista. Se o escritório não tiver, quem vai ter que pagar vai ser o diretor. Então, esse é um grande negócio de terceirização de risco trabalhista. Por isso que eu já discuti com várias... Tem corretora que eu só trabalha com agente autônomo exclusivo. E eu não tenho nada contra isso. A corretora tem o direito de trabalhar com agente autônomo exclusivo. Ela tem o direito de falar que só trabalha com quem só trabalha comigo, com quem é exclusivo meu. É o direito dela. Mas uma coisa que eu repito para as corretoras é o seguinte: um dia, um juiz vai dar ganho de causa, dizer que o risco é terceirizado, que na verdade é você que está se beneficiando dessa relação trabalhista, que na verdade é você, como exclusivo, como contratante exclusivo desse agente autônomo aqui, é você que se beneficia estão bulando a legislação trabalhista, né? Todo mundo é sócio do escritório, ninguém recebe salário e tudo mais. E isso algum dia a corretora pode ser culpada. Cada vez menos, porque graças a Deus a gente conseguiu colocar na legislação que você pode trabalhar como empregado agora ou como terceirizado, né? E se você for terceirizado, tem que tomar todos os cuidados que uma terceirização exige, né? Que é não ter principal delas é não ter subordinação. Beleza? É isso aí. Respondi, Jaci? Faz joinha aí. Ou não? Faz não, assim. Então, quer dizer que foi vendido um sonho pro pessoal, aí o pessoal embarcou, depois viram que não era aquele mar de rosas e houve aquela debandada, né? Pelo que eu entendi, então foi isso aí, foi vender uma coisa que não era realmente aquilo que o pessoal viu, que tinha muita pedra pelo caminho e não tiveram disposto a arrancar aquelas pedras para... Jaci, na questão específica que você citou, e eu não vou falar nome de corretora nenhuma mais uma vez, mas essa questão específica desta corretora que você falou, que demitiu 2.000 e poucas pessoas, não foi assessores de investimento dessa corretora que foram demitidos, foram funcionários da corretora. E, eventualmente, no caso específico desta corretora, o que ocorreu foi um superdimensionamento de estruturas. Eu vou dar um exemplo para você, Jaci. Conhece o Twitter? O Elon Musk, quando assumiu o Twitter, demitiu 80% dos funcionários. E se você entrar no Twitter agora, ele vai estar funcionando. O que acontece é que muitas empresas têm estruturas, isso é um outro assunto, que a gente pode fazer uma live sobre isso, e eu não sou especialista nisso. Muitas empresas têm estruturas além do necessário hoje em dia no Brasil, no mundo. Você pode pegar, das empresas hoje em dia, você pegar 20% no mínimo das estruturas das empresas, você jogar fora, talvez as empresas trabalhem melhor. Eu não vou falar quais áreas para não arrumar confusão, mas talvez as empresas trabalhem melhor, né, do que estão trabalhando atualmente com essas áreas que são lá para segurar a empresa e não deixar ela crescer. Então, por isso que eles mandaram embora dessa corretora. Não foi porque o mercado de agente autônomo está ruim, porque ninguém manda embora agente autônomo. Se você tem um boteco, Jaci, e você tem um cliente do seu boteco que bebe e pinga de vez em quando lá. Bebe pouco, mas bebe lá, toma uma pinga de vez em quando, não é um cachaceiro, mas bebe pouco. E de vez em quando ele leva o cara para beber com ele, não vai tratar ele mal. Vai? Não vai. Não vai dizer para ele vai embora. Assim como a XP não vai dizer para ninguém ir embora. A não ser que esse cara tá arrumando confusão, até a não ser que seja mais problema do que não. Mas se ele for agente autônomo, tiver lá uma carteira de 3, 4 milhões, estiver ligado em outro agente autônomo, a XP nem fala com ele, para a XP não é ruim ter esse cara. Para a XP não é ruim. Agora, para esse escritório, vamos ver se é bom ou não. Agora, pode ser que não seja mais. Pode ser que a partir de agora, já assim, que a legislação mudou, que a gente tenha uma redução do mercado de ações de investimentos no Brasil, sim. Eu já ouvi muita gente, não sou eu que estou inventando isso, tá? Eu já escutei muita gente dizer que muitos escritórios vão ter que rever os seus quadros. Porque tem muita gente autônomo que não se paga e que não pode estar como Zé Cotinha mais, dentro da estrutura do escritório. Então, das duas, uma. Ou esse cara vai virar um empregado, e aí o escritório vai ver se vale a pena pagar o salário do cara, e se o cara não vale a pena ser sócio, provavelmente, pode ser que sim, provavelmente não vai valer a pena ser empregado, ou esse cara vai montar a estrutura dele
de agente autônomo, uma estrutura unipessoal de agente autônomo, acho que pode até ser na MEI, e como MEI ser subcontratado do escritório. E aí você vai ter um escalonamento tributário aí. O escritório vai pagar imposto e você também vai ter que pagar imposto. Mas é a saída para esse cara que está no meio do caminho entre ser empregado e ser... no meio do caminho de ser sócio e ser ou empregado ou ser terceirizado, né? Ninguém vai querer um Zé Cotinha. Essa palhaçada vai... Ou o cara pode assumir o risco, assim, o escritório pode assumir, pode dizer, não, eu quero assumir, eu quero ter o Zé Cotinha, eu quero assumir esse risco. É um risco que ele pode assumir. Eu tive uma briga, até da minha parte não foi, mas o cara não me conhece, achou que eu fui grosseiro com ele. Com um cara de uma consultoria, que eu disse, você tá errado, cara. O risco diminuiu. Não, o risco aumentou porque agora pode ser processado. Falei, já poderia ser processado. Mas antes ele podia dar desculpa que a legislação não permitia. Cara, regulamentação não permitia você contratar para o CLT ou terceirização. Ele diz, antes não permitia, então o cara pode usar essa desculpa. Pode caramba, porque a regulamentação é aqui, ó. Aqui está a regulamentação. Não sei se estão vendo a outra imagem minha. Aqui embaixo está a regulamentação, em cima está a legislação. A CLT é uma lei constitucional, ela está acima de qualquer regulamentação que exista, né? A CVM tem uma regulamentação. Então o problema é esse, né? E eles não admitem. Por quê? Porque essas consultorias são meio que ligadas com esse negócio da corretora, né? Com esse modus operandi da corretora que vai ter que mudar agora. E a terceirização, o risco não vai ficar, só vai ficar no colo de quem quer agora. Antes você era obrigado. Quer crescer? Você é obrigado a ter risco trabalhista. Hoje em dia você pode crescer sem ter risco trabalhista. Vai custar mais caro? Vai. Mas, cara, é a dor do crescimento, cara. Tem que crescer sério. Não dá para crescer com buraco, né? Não tá certo. Respondi, Jaci. Desculpa se eu me alonguei. Tá ok. Respondi. Perfeito, Alfredo. Alfredo, só mais uma dúvida minha para encerrar. O diretor de compliance, ele precisa ser certificado. Ele precisa ter certificação. Precisa. A CVM disse pra gente durante a live que precisa. Apesar de que não está escrito em lugar nenhum, né? Isso. Mas ele precisa sim ser agente autônomo credenciado. Porque eu fiquei pensando, o cara vai ser diretor de compliance, assunto extremamente importante, então ele deveria conhecer todos os pormenores, os meandros da operação, né? A minha dúvida era se ele teria ou não ter a certificação. Tem que ter a certificação sim. Eles falaram durante a live. Se você escutar a live nossa, foi a primeira que a gente fez, acho que uns 2 dias depois de sair a audiência, eles disseram que precisa ser agente autônomo de investimento, sim. E se você conversar com a Ancor também, eles vão dizer que precisa ser agente autônomo de investimento. E esse foi mais um dos nossos bate-papos aqui no nosso grupo de networking da Martelo, que tem o foco em empreendedorismo na área de educação financeira. Eu espero que você tenha curtido. Por favor, deixe seus comentários, perguntas, larmúrias, lamentações, críticas, elogios, problemas. Tudo que você quiser é bem-vindo, tá certo? Deixe que assim a gente consegue se aprimorar cada vez mais e melhor para atender você, as suas expectativas e tudo mais, tá certo? Beleza? Até o próximo bate-papo. Até mais. Tchau!